Pessoas extraordinárias, histórias inspiradoras, temáticas que vão levar você a uma reflexão. A partir de agora, está no ar, na Lully FM, Diego Bino Entrevista. E onde queres dinheiro, eu sou paixão. Com o roteiro de Glória Pérez e a atuação da atriz Juliana Paz, a história de Fabiana Escobar serviu de inspiração para a novela das 9, A Força do Querer, da Rede Globo. Satisfeita agora que você conseguiu o que queria? Você. Acabar com uma família, destruir a vida de um trabalhador. Hoje ela é roteirista, diretora e escritora. Diego Bino entrevista Bibi Perigosa, da ficção à vida real. Olá, você que nos acompanha através da Lully FM e da Rio TV 21. Estou aqui diretamente da querida comunidade da Rocinha para entrevistar ela. Bibi Perigosa, seja muito bem-vinda ao programa Diego Bino Entrevista. Oi, gente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para trocar uma ideia aí sobre a Bibi Perigosa e tudo que envolve a Bibi Perigosa, né? Porque é muita coisa. Como você bem frisou, é muita coisa. Afinal, você foi tema de novela, tem livro escrito. Muita gente conhece, inclusive, a Bibi Perigosa pela ficção. Mas a pergunta que não quer calar é, afinal, quem é a Bibi Perigosa? Então, a Bibi Perigosa é uma parte da Fabiana Escobar. Eu sou várias, né? E a Bibi Perigosa é uma das minhas versões, que durante um tempo foi uma versão um pouco complicada e tal, mas eu, através da minha vontade própria, eu mudei. E a Bibi Perigosa, eu continuo sendo Bibi Perigosa, mas pro lado do bem agora, né? Bibi, nós sabemos que você teve assim, uma história difícil, né? Inclusive essa história virou tema de novela, como a gente bem frisou. E eu gostaria de saber como foi que surgiu esse convite para a sua história se tornar inspiração para a novela das 9? Então, eu, depois de ter passado por um processo, né, um dos processos que eu passei na minha vida, assim, complicado, familiar, eu resolvi escrever em um blog para poder as pessoas, porque como se tornou uma coisa pública, que tudo que vira notícia, seja notícia policial ou uma notícia legal, se torna público, né? Todo mundo começa a falar. Então as pessoas começaram a falar muito antes da novela e não sabiam da história inteira. E você avaliar e dar palpite e julgar uma coisa que você sabe um pedacinho é complicado, você pode ser injusto. Não que eu fosse vítima ali, mas a pessoa tinha que conhecer tudo para poder falar. E aí eu escrevi um blog e puxei minha vida desde a adolescência, tudo o que aconteceu, as motivações, os resultados. Eu me abri assim, meu coração, a minha mente, sofri para escrever, porque eu tinha que relembrar tudo, reviver tudo e colocar na mesa. Assim, essa é a história, agora vocês podem falar, porque já era público, já era uma coisa que eu já tinha perdido o controle. E aí eu escrevi o blog e muita gente começou a ler. Aí a Glória Pérez viu esse blog e por acaso ela estava pesquisando esse universo de comunidade, de favela, para a novela Salve Jorge. E aí ela compartilhou meu blog e falou: nossa, olha esse blog, que interessante. Ela compartilhou no Twitter. O tráfico de drogas pelo olhar familiar, né, o olhar da família. Aí eu fui, agradeci, aí ela começou a trocar ideia comigo. Não sobre a minha vida, mas sobre o cotidiano de comunidade, no olhar familiar das mulheres, de trabalho. E aí passou Salve Jorge, o meu nome, Bibi Perigosa, apareceu no Salve Jorge, porque na época as pessoas não se ligaram, apareceu o meu blog. E aí depois ela falou: Bibi, eu quero fazer uma série da tua história. Aí eu peguei o blog e publiquei como livro, né, que é o Perigosa. E aí começou esse desenrolado. Seria uma série, depois ela falou: não, vou fazer novela, porque
a fila dos autores já está chegando para a novela, então vai ser novela. Falei, tudo bem. Foram anos de troca de ideia com ela. Não foi assim do dia para a noite, virou uma novela. Anos. Eu comecei a conversar com ela em 2011, 2012 eu publiquei o livro, 2013 eu assinei o contrato, a novela foi para em 2017. Foram anos. E ela sabia de tudo da minha vida, do que eu contei no livro, que eu fiz várias entrevistas com ela me perguntando e lendo e relendo, e eu explicando, detalhando, que estava no livro, detalhando mais, porque o livro já é detalhado. E aí foi construindo a força do querer, a partir daí. Interessante, Bibi, o que chama a atenção nas suas palavras é que o olhar da Glória Pérez para você não foi um olhar de alguém que estava julgando, estava criticando. Não, foi um olhar totalmente diferente, né? Sim, isso foi uma das coisas assim, que fez eu me apaixonar por ela, porque naquele momento ali, tudo bem, eu sei que não é uma história legal, mas não foi legal para mim também, nem para os meus, né? Mesmo estando errado, eu estava errada, eu não estava certa. Mas era o que estava acontecendo comigo, o que tinha acontecido comigo. E ela, mesmo sem ser, ela não pertence a um grupo que vivencia essas coisas. Mesmo sem ser essa pessoa que conhece esse cotidiano, ela teve a humanidade de olhar, conhecer, ouvir, observar, entender as motivações, entender o que vinha acontecendo ali, o que aconteceu, as consequências, pela minha ótica de família, de mulher que mora na favela, né? Não me defendendo, não me dizendo que eu estava certo ou que estava errado, mas foi muito humano, assim, a forma dela olhar, porque ela poderia, como a maioria, falar, bandida, tem que morrer, tem que ir presa, tem que, né? Ela não se colocou como alguém que estivesse ali para julgar, entendeu? Ela não se colocou nessa posição. Sim. Eu queria saber o seguinte, quando você assistia às cenas da novela, sabendo que a sua história virou uma inspiração para a novela das 9, qual foi a sua reação ao ver a Juliana Paz, que eu acredito que é uma das melhores atrizes do Brasil, interpretando o papel da Bibi Perigosa, que é você? As pessoas me perguntam isso e é muito estranho para explicar. Por quê? Porque, tu virar tema de uma novela das 9 na Rede Globo, né, é uma coisa quase que inédita, assim. Já tiveram algumas produções assim, inspiradas em livros e tal, mas sempre de uma pessoa que já morreu, não de uma pessoa que está ali em pé, tomando conta do que está acontecendo ali. Sendo que eu já estava tão acostumada com a minha vida exposta no jornal, desde 2005, que eu já estava acostumada assim, com opinião pública, com pessoas falando assim, tipo, eu cruzar o braço e ficar olhando e, não, estão falando de mim. E eu assim, assistindo, caraca, tá falando de mim. Num período eu não podia me defender. Eu assistia a matéria na televisão, no jornal, o jornal na época, Jornal Dia, o Extra, era direto. Mas era sempre falando da parte negativa, que realmente eu estava naquele momento negativo. Eu não podia me defender. Mas eu já era uma pessoa assim, que era exposta. Então eu já estava acostumada com isso. A novela deu aquele boom. A proporção de pessoas falando. Porque aí não é só quem vai lá e compra um jornal, quem assiste um noticiário sobre notícias policiais, não é? Já as tiazinhas, toda a família brasileira assistindo, todo mundo assiste novela. Mas eu já estava acostumada. Então, pra mim, não é assim, nossa, virei novela, ai, que coisa. Não. Agora, reviver e assistir as cenas, porque ela foi muito... Acho que 80% ela foi muito fiel ao livro. Até nas falas que eu escrevi, não alterou nem a fala. E aí, algumas cenas eu ficava assim, meu Deus, sabe? Dava aquele nervoso. Quando acabava a novela, é como se eu já soubesse o que ia acontecer. Aliás, eu sabia, né, o que ia acontecer. Então, deu uma angustiazinha no início, assim, em mim, na minha família. Foi um gatilho, né, assim, de ter que reviver e você assistir aquilo. Porque uma coisa é você lembrar, né? Uma coisa é você viver, outra coisa é você lembrar e outra coisa é você assistir aquilo. Até que ponto é ficção e vida real? Por exemplo, tem uma cena que chamou muita atenção, que é da Juliana Paz sobrevoando, né, uma determinada área e ela joga pétalas de rosa. Aquilo realmente aconteceu? Aconteceu, gente. E eu não nego, se eu tiver que fazer de novo, eu faço de novo. Eu joguei, eu vim aqui, eu morava ali, naquele canto ali.
Aí o helicóptero veio, foi lá em frente à minha laje, que as crianças estavam lá, meus filhos. Aí dei tchau, assim, de pertinho, aí o helicóptero desceu, foi lá pra baixo, pro valão. E aí eu joguei as pétalas e panfleto, tá? Não foi só pétalas, não. Porque eu ainda mandei fazer o panfleto com aquela declaração, mandei comprar as rosas na Cadeg, tiramos tudo. Deu um trabalho daquele, mas deu tudo certo. Aí vim, joguei. Só que ali, naquele período, logo depois começou a desandar tudo assim, em relação a relacionamento. Então, não adiantava, tudo que fizesse. Tanto que na novela tem um muro, eu também mandei pintar a curva do S. Eu faço, né? Não me arrependo. Inclusive também a Bibi Perigosa, pelo menos a personagem, o que marca ela é que ela ama intensamente. Você é assim mesmo? Eu sou Você é exagerada. aquela pessoa que faz tudo por amor? Cara, tudo, assim, hoje em dia eu não me arriscaria tanto, pelo menos eu sei que a gente fala nunca mais, não sei o quê, mas eu acho que agora eu não me arriscaria tanto assim, a minha liberdade, mas assim, de proteger um marido, eu vou proteger, gente, não adianta, eu sou assim, eu sou aquela pessoa que ama e ama, parece que tem 100 anos que tá junto e vai durar 100 anos. Pode ser uma semana, mas eu já amo muito. E eu sou assim, vou fazer o quê? Uma coisa que eu sempre falo, eu nunca permiti que nenhuma decepção amorosa me tirasse isso. Porque tem gente que fica amargurado depois que sofre uma decepção, que é traído, né, que é enganado. E eu falei, não, se eu tiver que amar amanhã eu já tô aberta ao amor. E eu vou amar muito. E pronto, não vou deixar que ninguém venha, eu não vou nunca mais amar ninguém, porque ninguém duvido. Não quero, é ruim. Inclusive a gente viu várias cenas de tiroteio, cenas de perigo, podemos dizer assim. Em algum momento da sua vida você já achou que iria morrer? Cara, a única vez, foram 2 vezes na vida assim que eu vi que se eu tivesse ficado em determinado lugar e logo depois teve um determinado acontecimento, eu teria morrido. 2 vezes. Uma quando meu primeiro marido morreu, no Morro do Turano, que eu conto no livro. Foi meu primeiro namorado, meu primeiro marido. Eu, 13, 14 anos, eu estava casada. E aí ele morreu, ele era novo também. E no dia que ele morreu, se eu tivesse lá, de repente podia ter dado na sorte, eu não fui, na proteção, né? Sorte não, porque nunca foi sorte. E na morte do Ben-TV também. Aquele dia ali foi um dos dias que, de tudo que aconteceu de corre-corre, porque eu sempre fui muito calculista. Eu não nego, eu sempre fui muito calculista. Então eu tô andando aqui, se eu estiver fazendo uma coisa, qual que seja do boa e ruim, você pode ter certeza que eu tô andando aqui do outro lado, eu tô calculando, mas chegar ali na frente, mas precisa dar plano A, plano B, plano C, pra tudo. Eu sou roteirista, gente. Então é tudo roteirizado na minha cabeça. E sempre foi, porque isso já é meu. Então na morte do Ben-TV eu fui pra casa assim, eu tava aqui, indo conversar com ele. E aí, por uma proteção de Deus, desviaram o meu caminho assim, coisa de 5 minutos. Eu vendo ele, eu entrei pro valão, pro outro lado, com a roupa suja. Fiquei coisa de meia hora, já deu a confusão. E eu estaria em pé do lado dele, assim, conversando. E aí eu fui no carro, assim, chorando, né? Porque foi demais aquilo ali. E pensando, eu ia morrer. Meus filhos estavam em casa sozinhos, eu ia morrer. Pensando o que ia acontecer. Aquilo ali foi um baque que me deu. Aquele dia ali. Agora, no dia a dia, não, porque é o que eu tô falando, eu sou muito calculista. Então, você vivenciou vários momentos fortes, marcantes na sua vida. Sim. Dentre eles, quais nós podemos destacar no que diz respeito, por exemplo, a dinheiro? Você teve acesso a muito dinheiro? Poder? Fama? Sim, dinheiro. É assim, o tráfico, ele ilude muito. O tráfico, ele ilude. Por quê? Porque você tem acesso a muito dinheiro que, na maioria das vezes, não é seu. Então, você tem a sensação de estar manuseando muito dinheiro. Você tem aquela sensação, né? Ai, tem 100, 200, 300, meio milhão, 1 milhão ali na tua mão, mas na verdade nem 1 milhão que é teu, né? Meio milhão que é seu. E isso acaba iludindo muita gente. No meu caso, a minha motivação não foi dinheiro, não foi eu querer me envolver, foi proteger o meu, então, marido na época. Né? Essa era a minha motivação, era proteger ele, era estar junto com ele, era proteger. Não era porque eu queria dinheiro, porque eu queria luz, porque eu queria fama, não era.
Mas para algumas pessoas essa falsa sensação de dinheiro ela ilude, porque você acha assim, nossa, olha quanto dinheiro. Lógico que depois que eu estava aqui, eu não tinha muita opção de nada, porque eu não podia sair do morro, eu não podia sair com ele, viajar, não podia ir na rua, não podia nada, não podia passar ali de emoções. Então a rotina, você entra num ciclo, numa bolha, que você começa a respirar só isso aqui, o mundo é isso aqui, ó. É só isso aqui, é descer, chá da gávea, os becos, a boca, o dinheiro, as confusões, é isso. Então quando eu pegava dinheiro, às vezes, eu não gostava. Mas aí o pessoal vai lá, tira foto. Eu gostava muito dos meus perfumes, dos rádios que eu tinha, do Nextel, não sei o quê. E aí botou aquele montão de dinheiro, foi ele que falou, bota o dinheiro aí. Eu botei e tirei foto. A minha foto deu ruim, só no jornal. E nem tinha tanto. Fizeram um estardalhaço que eu tirei uma foto com dinheiro assim, ó. Quando eu vi no jornal, eu fiquei olhando, tipo assim, Bibi perigosa afronta a sociedade. Aí eu fiquei olhando, nessa época eu corria da polícia, então eu não podia me defender. Eu só olhava, comprava o jornal todo aí para os vizinhos não ver, para não ter X9. Eu fiquei olhando e falei, gente, que palhaçada, mano. Porque assim, se eles soubessem a real quantidade de dinheiro que circulava ali, eles iam ver que aquilo ali era nada. Mas sim, umas notinhas de 100, pô. Mas pra quem via era muita ostentação, né? Aquilo ali é opinião pública, né? De quem não vive aqui. Então, pra sociedade, lá, ainda tá. É como se eu estivesse debochando. Não era, eu não tava. Vou tirar essa foto aqui pra debochar da cara da sociedade. Não. Minha única função era se esconder da polícia, correr da polícia e arquitetar. Sair. No caso, nesse período, a minha missão era a logística do que eu queria o tempo todo, que era o quê? Ir embora e tentar voltar a ter a vida que a gente tinha. Longe. Eu só pensava nisso. Era a minha meta. Enquanto ele estava por aí, eu estava focada. Não, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, quando juntar 1 milhão, não sei o quê, a gente vai embora, e eu ficava só nessa logística aí. Então não ficava assim, vou afrontar a sociedade. Claro que não. E qual é a diferença da Bibi perigosa do passado para a Bibi de hoje? A diferença é a experiência que eu estou hoje devido às coisas que eu já passei. É a única diferença que algumas situações, algumas escolhas que eu tive que fazer a queima-roupa, do dia para a noite, da noite para o dia, naquela ocasião, eu adquiri experiência, assim. Então hoje, talvez uma decisão que eu tenha que tomar, porque já de lá para cá, mesmo depois que eu me separei, que eu comecei a ter tentar outra vida, eu já tive muita proposta de muita coisa. E aí eu já tinha essa experiência e a cicatriz ali, na verdade, não cicatrizou ainda. Quando você passa por certas coisas, é como se fosse um ácido. Eu sempre falo isso. O tráfico, o crime mais pesado assim, é como se fosse um ácido que vai te queimar, vai corroer ali pro resto da vida. Pode passar 200 anos que, né, tá ali. Não porque vão ficar me apontando, porque eu posso ir para um lugar que ninguém nunca me viu. É bem difícil, mas assim, tem lugares que eu posso chegar aí, interiorzão aí, sítio, e ninguém vai me ver. Mas é comigo. A cicatriz, o ácido, ele fica queimando em mim, na minha família. Consequências que chegam nos meus netos. As consequências da gracinha que a gente fez lá, chegam nos meus netos hoje, que nasceram 500 anos depois. Então, assim, eu sou a mesma pessoa, só que com mais experiência e mais tranquilidade, talvez para resolver alguma coisa assim que aconteça de repente, que é como eu vou aconselhar uma menina hoje, não posso exigir que ela tome a atitude que eu tomaria hoje, porque quando eu tinha 13, 12, eu era uma menina também, tomei atitudes erradas na ótica de você viver o caminho certo para evitar problemas para você. Então o que eu falo com as meninas hoje? Eu sei que não vai adiantar eu ficar falando, porque eu vivi, eu não posso te impedir de viver. Não posso chegar pra uma menina, não, você não pode. Ela vai falar, minha filha, tu fez tudo que tu quis, agora quer me impedir? Ainda mais adolescente que não entende. Mas é como experimento, assim. Antes de tomar um remédio, esse remédio é testado. Antes de usar um produto, um cosmético, ele é testado. E
é como se eu tive essa experiência, eu tô te falando o resultado. O resultado é esse, não é comigo, porque eu sou a alecrim dourado, não. Esse resultado, se você for olhar, ele é estatístico. Não dá certo. Não dá certo pra ninguém. É muito raro. Ah, mas eu conheço fulano que se deu bem. Então ele é o alecrim dourado do negócio. Porque não dá certo. Não dá. Você falou na palavra escolha. Se você pudesse voltar no passado e escolher fazer algo diferente, o que você faria? Agora, cara, eu acho muito fácil eu virar agora e falar, eu faria... Cara, se acontecesse comigo hoje, eu vou ser sincera. Eu não tenho coragem de, se eu tiver um marido, né, e abandonar meu marido. Óbvio que hoje eu não vou assim, eu evito. Eu não vou casar com um traficante. A não ser que eu esteja disposta a passar todas os que acontece com quem vive no meio. Mas assim, eu não tenho como falar. As coisas que eu me arrependo em relação a meus filhos, que eu não tive maturidade para entender que eles não eram um objeto que não entendia o que estava acontecendo e achar que aquilo ali não traria futuros problemas para eles, enquanto pessoa, assim, de viver medo, angústia, a mudança de vida de repente para eles também. Eles foram discriminados na escola, passaram vergonha, ficaram com medo. Isso tudo gera para um adulto, uma criança em formação, acontece isso tudo, vai gerar um problema no futuro. E gerou, né? Por eles. Mas, por outro lado, eu teria que abrir mão, né, do meu marido. Eu não estava me separando dele, não era falta de amor entre a gente. O problema não foi falta de amor, foi social e ali no meio da história. Então, é complicado. Mas, se fosse hoje. E outra coisa que me marcou muito, que essa daí faria eu mudar tudo. Essa daí faria eu mudar tudo. Aí eu mudaria tudo. Eu acho que eu não ia nem nascer. Se eu pudesse... Para evitar isso, seria por causa do meu sobrinho que morreu. Porque no mesmo período que eu estava aconselhando, ele morreu na época da novela, na última semana da novela. Eu aconselhando, viajando, correria total, eu não tinha muito tempo para parar para conversar com ele. Ele estava se envolvendo. E ao invés de eu estar cuidando de casa, eu estava na rua dando conselhos. E aí o dia que ele, ali pra mim foi o... E aí eu tenho uma parcela de culpa, eu sei que eu tenho. Eu sei que a culpa é dele, porque ele escolheu isso, né? Foi a polícia que matou ele, ninguém mandou ele se envolver. Mas eu tenho uma parcela de culpa, eu sinto um pouco dessa culpa, assim, de ter por tantos anos colocado ele no meio disso. Porque a minha família inteira acabou vivendo muito isso. Meus filhos, minha mãe, meu pai, minha madrasta, minhas irmãs, meus primos... Meus sobrinhos, que é como filho, que a gente criou todo mundo junto ali, é aquelas famílias que mora todo mundo no mesmo prédio, assim. Então, aí, esse fato aí é o único que... Se falar assim, qual a única coisa... Se falar assim, Bibi, o Arthur, ele cresceu vendo isso, ele passou os medos junto, que morava todo mundo junto. Inclusive, minha mãe teve que vir morar na Rocinha, porque não tinha como, a polícia ficava na porta do prédio. Então, veio todo mundo pra cá. Porque eu não podia sair, a criança não podia ir. É ele. Fala assim, ó, se você pudesse voltar pro Arthur nunca ter visto isso, que ele tinha tudo, ele estudava no colégio militar, fazia luta, ele era bom, ele não era um menino alterado, não tinha muita tendência para isso. Se eu pudesse voltar e falar, você não vai nascer porque teu sobrinho lá na frente não ter, então eu não quero nem nascer. Ou se falar, se você quer morrer agora no lugar, morro. Pronto, é a única coisa. Por causa do tráfico. Não por causa, assim... Eu olho nessa coisa de ter essa intimidade dentro de casa que eles tiveram. Eles tiveram. Meus filhos, meus sobrinhos, todo mundo teve. E aí eu perdi ele porque eu tava... Não porque eu tava ocupada, mas eu não tive tempo. Não deu tempo, foi muito rápido. Foi muito rápido ele. Não tive tempo. Quando ele morreu, eu falei, gente, eu tô aqui aconselhando o filho dos outros e a minha casa tá desabando de novo. Eu fiz até um poema, na época que eu tava tentando falar com ele, e viajando, e muito repórter na porta, o morro tava em guerra, eu tinha que receber jornalista na casa da minha mãe, e eu tentando falar com ele correndo, aí eu escrevi um poema,
para ele. E esse poema vai ser usado na abertura do filme do Complexo, que a gente vai falar dos trabalhos também. Aí eu falei, vou botar o poema na abertura do filme, assim, que aquilo ali eu escrevi com muita verdade, assim. Era o que eu queria falar com ele, eu não estava conseguindo e não deu certo, morreu. Então o preço que você pagou foi um preço muito caro. Então podemos dizer que o crime não compensa. Não, gente, todo mundo sabe, não é possível que as pessoas não entenderam ainda que não compensa. Mas não é questão de compensa ou não compensa. A vida não é compensa ou não compensa. Às vezes uma coisinha errada, um fio errado que tu bota ali na tomada, pega fogo na casa. Entendeu? Então, um Benjamin que tu bota lá, velho, bota 500 tomadas lá. É uma escolha que tu fez, né? Não, vou botar porque eu tô com preguiça de fazer outra tomada. Pega fogo na casa, queima o ar-condicionado. Então, as consequências é que você tem que pesar, porque não é só consequência financeira. Não é financeiro. Porque dinheiro a gente faz, a gente trabalha. É o que fica em você. Você pode estar morando numa oca sozinho. Você vai, o resto da vida, sentir os danos daquilo ali em você. Né? E os que te cercam vão pagar também. Todo mundo paga o pato. Todo. Qual foi o maior aprendizado que você tirou para sua vida? Que, cara, como a minha motivação é essa que eu falei, né? Não foi uma escolha assim por dinheiro, mas eu sou uma pessoa, é difícil para explicar, porque minha motivação é muito emocional. É muito emocional. Agora, quando é uma pessoa que está por ganância, que quer dinheiro, ou porque, no caso de menino novo, de conseguir um destaque, de conseguir ser visto. Mulheres, visibilidade. Os meninos é muito por autoafirmação, assim, eu sou fulano, todo mundo me respeita, eu passo, todo mundo olha. E as meninas acabam atraídas por esse glamour que cerca, que é inicialmente, depois o couro come. Então, você acaba se atraindo por aquilo, depois você vê o preço. Então, para eles, assim, é um dinheiro que, se trabalhar, eu acho que vive melhor. Eu acho, não, tenho certeza. Ser um trabalhador é melhor. Você não, por exemplo, hoje tem operação aqui no morro, eu fico fazendo um churrasco, fico aqui, sentada aqui, assistindo aí, porque eu não tenho medo. A última eu fui dormir, eu falei, vou dormir, se a polícia bater aqui, vai ter que bater na porta, eu tô dormindo. E olha que aqui é cheio de colete, de arma, de figurino, por causa dos filmes, então eu não tenho medo. Na época, se eu visse um carro da polícia de longe, já me dava, minha perna já começava a gelar, formigar, já parecia que eu ia morrer do coração. Então, você viver em paz não tem preço, assim, tipo, ganha menos, faz um passeio de 15 em 15 dias, comer todo mundo come, assim, quando trabalha você faz as suas compras lá, o que dá. Comida não paga, você comeu uma comida cara agora e daqui a meia hora você morreu com um monte de tiro na cara? Tá maluco? Isso lembra até aquela frase que diz, é melhor um pouco com Deus do que um muito com o diabo, né? É verdade, mas tem gente que prefere muito com o diabo, né? Mas o preço é caro, a não ser que a pessoa, ela tem que ter noção, assim, ó, pra eu poder ter esse luxo aqui, pra eu poder me sentir reconhecido, é minha vida e de quem me cerca. E na hora que morre, não adianta, na hora que já tá engatilhado na cara, falar, ai meu Deus. Não, aí já era. É só passar o flashzinho da vida e tchau. Ok, nós já conhecemos um pouco da história da Bibi Perigosa, pelo menos o início. Agora, Bibi, eu gostaria de saber como foi que aconteceu essa transição da Bibi Perigosa, que era vista como uma criminosa, e hoje é vista como uma diretora, como uma roteirista, como uma escritora, uma pessoa ligada à arte. Então, assim, tudo que eu vou contar é sempre longo, porque é sempre uma história quilométrica, mas é porque é quilométrico o negócio. Desde criança eu tenho essa veia artística. Eu não era uma criança muito simpática, de ir com todo mundo, de ser aquela criança, né? Mas eu sempre fui criativa, de brincar com vidrinho de esmalte, escrever brincadeiras de boneca. Então, isso já é de mim, né? Sempre fui criativa. Nesse período da minha vida, eu sempre gostei, eu estudei, né? Ensino médio, faculdade. Então, eu sempre fui ligada à parte da educação, por causa dos meus pais. Minha mãe é professora, foi diretora, meu pai era do IBGE, era estatístico, era programador. Então, essa parte da educação foi uma das coisas que me ajudou
a me puxar de volta, que é a base, a família. Você está ligada a isso, você pode até desandar, mas chega uma hora que você tem estrutura para poder retornar. Já começa por aí. Nesse período que deu ruim, né, que a casa caiu, passou um tempo, essa minha criatividade eu fui usando muito para coisa errada, né? E depois que passou tudo, que chegou aquele momento que eu falei, cara, eu não aguento mais. Tipo, eu já não tô mais nisso, eu não faço mais parte, eu não fico perto, eu não quero ficar perto, porque na hora que dá ruim, quem tá em volta é suspeito, eu não quero ser suspeita de mais nada. Tanto suspeito para a polícia, quanto suspeito para eles. Então eu não queria estar no meio. E era uma coisa minha, né? Uma escolha minha. E mesmo assim eu continuava sendo, a polícia batendo na porta, sofrendo as consequências daquilo. Logo no início, eu fiquei 1 ano ainda sofrendo isso. E aí eu falei, eu tenho que expor, de alguma forma, a história e tudo que aconteceu. E junto com isso, por exemplo, nesse momento, eu não ia conseguir arrumar um emprego. Não ia. Até hoje é complicado, se eu quiser arrumar um emprego ali. Como é que eu trabalho numa loja e as pessoas vão lá comprar e para a compra para perguntar de livro, de novela? O dono da loja vai falar, minha filha, vai embora. Você não veio aqui para contar história, veio para vender. Então é complicado. E naquela época era pior ainda. Então eu comecei a fazer muitas coisas assim, carreira solo, gravar vídeo, tanto que o meu canal do YouTube é desde 2007. Eu sempre gostei disso. Naquela época eu não podia, porque eu era rastreada, mas depois comecei a fazer vlog. Lembra que tinha uma época que estava na moda vlog? Sim, sim. Então nós podemos dizer que você sempre foi ligada à arte, mas de certa forma era um pouco retraída, até mesmo porque estava devendo, podemos dizer assim. E aí quando passou essa fase, você viu na arte um refúgio, podemos dizer assim. Eu não era retraída. Ali naquele momento eu usava essa parte minha de criativa, né? Para coisas que não eram legais. E aí quando chegou esse determinado momento na minha vida, toda essa minha criatividade e o momento que eu vivia, que eu não estava ocupada trabalhando num lugar, porque eu não dava, eu comecei a usar essa minha criatividade em quê? Em coisas que me faziam bem, que era gravar vlogs. É como se eu estivesse falando sozinha, porque naquele início eu era mal vista, ninguém queria assunto comigo, então era eu sozinha ali, gravando vídeo, fazendo gracinha. E aí foi aumentando isso. Aí eu já tinha o livro, né? Já tinha outro livro, que é o Linha Cruzada, que hoje a gente está produzindo uma web novela desse livro meu também. Eu comecei a entrar para a parte de teatro, aqui no Morro, como roteirista, né? Porque eu já tinha os livros, criatividade a milhão. E aí eu entrei pro grupo e eu falava assim, não quero atuar não, quero ficar só aqui. Era assistente de direção do grupo de teatro. Aí eu comecei no bando cultural, aqui da Rocinha. Todo mundo passou pelo bando, todo mundo. E depois a gente formou um outro grupo, Atores da Roça, e ali eu era assistente de direção, da Aline Falcão, que ela até faleceu lá do Vidigal. E aí eu comecei a me envolver nisso, assim, mais profissionalmente falando, porque antes, quando eu me vi sozinha, eu fazia aquela coisa mais amadora, de tentar me expressar de alguma forma, sem entrar nesse assunto de tráfico. Tentava ser uma pessoa normal, sem sempre estar falando de tráfico. E aí começamos, grupo de teatro, eu fazia o roteiro, eu era assistente de direção, participava às vezes, eles insistiam muito, porque todos os meus amigos que trabalham comigo hoje, de produtores, são dessa época. A gente tem muito tempo junto, muito tempo. A gente veio do teatro, começamos a produzir audiovisual para festival, nasceu o Rocinhood, assim, né? Porque a gente falou, vamos fazer, porque também a gente participava muito de produção de fora, aqui no Morro. Isso a história já tinha dado, né? E aí a gente cansou de participar de produção de fora e nunca ter o reconhecimento, assim, de ser um produto feito por nós, mostrando não só a nossa realidade aqui, mas a criação, né? A cultura, a nossa cultura com nossa digital ali, não era. E aí foi quando a gente começou a produzir. Pelo Rocinhood, juntamos o Hudson, o Jefferson, o Vitor, Robert, tudo essa galera dessa época, que hoje é a produção do Rocinhood. Inclusive, eu vi algumas imagens, o Caveirão aqui na comunidade, uma super estrutura. Foi no Complexo do Alemão. Foi no Complexo, né? Mas no que diz respeito aqui à comunidade, os atores, eles são de fora ou eles são daqui mesmo?
a gente sempre faz a seleção na comunidade. Por exemplo, o Complexo é um filme que a gente está agora na finalização dele, já está para edição, que conta uma história inspirada em acontecimentos do Complexo do Alemão. Então a prioridade era o quê? Atores de lá. Porque a gente poderia, assim, chamar a gente que já é famosa, que não sei o que lá, mas isso foge um pouco da nossa essência do Hollywood. Porque o Hollywood, ele nasceu exatamente de uma vontade de não servir mais como ferramenta e, né, de fora, né? Nós que vamos fazer. E isso envolve o quê? Pessoas que estão começando, pessoas que não têm, talvez, um papel da faculdade, não desmerecendo, entendeu? Não desmerecendo. Mas aí, por falta disso, às vezes são as barreiras que a gente encontra. Porque comigo, o pessoal não bate de frente. Eu já tenho mais do que provas ali de trabalho, de tudo. Mas às vezes com outras a pessoa fica intimidada, fica assim, pô. Porque a primeira coisa que eu pergunto, você fez faculdade? Você é formado? Você fez o curso lá, não sei onde, não sei onde? Aí a pessoa já se oprime. Às vezes é um ator maravilhoso, é um escritor, é um poeta, é um cantor. Acontece em todas as áreas isso. Então, a essência da gente é o quê? A gente produzir com a nossa digital, seja quem já está num processo mais para frente, como ator, como escritor, como roteirista, como produtor, ou como quem está começando. Porque a gente chegou no Complexo, fazer um filme daquele tamanho, abrir uma seleção por moradores. Teve gente que hoje trabalha em produções Globo, Record, clipes e tudo, que começou com um filme que nunca tinha feito nada. E a partir dali pegou gosto. E acaba que quando você está no meio, você tem acesso a informações. Precisa de elenco aqui, precisa de figurante ali. E aí a gente foi chamando. E o nosso olhar também é outra característica nossa. A gente não tem essa coisa de figurante e o ator que tem DRT, que é legal, tudo bem, mas por quê? Se a pessoa não começar de algum lugar, ela nunca vai começar. Não vai. Ela não vai. Muito legal. Entendeu? Então, todo mundo ali são atores em processo de construção. É muito legal falar sobre essa questão da arte, a questão da oportunidade também para os jovens aqui da comunidade da Rocinha e de outras comunidades também, porque eu queria fazer a seguinte reflexão com você. Eu vou sair daqui e agora, nas imagens, você vê a Bibi Perigosa e, ao fundo, a comunidade da Rocinha. Um local que antes era um cenário de dor, de sofrimento e, de repente, também de incertezas. E agora, Bibi, esse cenário é totalmente diferente. É um cenário de oportunidades, Sim. É um cenário onde você pode difundir a sua arte, levar amor, alegria e levar, acima de tudo, uma mensagem de que é possível sim fazer a diferença. Sim. O que é que você pensa sobre isso? Então, eu costumo falar que a Rocinha, quando eu olho, porque eu fico aqui muito no calor, fico aqui dentro da caixa d'água aqui, às vezes passo a noite aqui olhando só as luzinhas ali, e eu costumo olhar assim e pensar, cara, a Rocinha praticamente me matou e me ressuscitou. Eu morri e renasci pelo mesmo cenário ali. Porque antes, quando eu olhava como um esconderijo, eu olhava como rota, eu olhava como, né, problema para resolver. E hoje eu já tenho um outro olhar, totalmente diferente. Eu vejo as pessoas, eu me lembro que eu andava aqui, eu não enxergava pessoas, como moradores. É tão cego o negócio que você não enxerga mais nada. Não tinha uma vida, era aquele grupo, aquele problema ali e pronto. E hoje eu consigo olhar, reparar, ver o cotidiano, ver as pessoas, é muito diferente. E o que é legal nisso tudo, que é uma missão, né? Eu falo que o Rocinha é quase que uma seita, porque tipo, é como se fosse uma missão nossa, que não só minha, todos que são os produtores do Rocinha, eles têm uma história aqui. Não é só eu. Todos têm uma história, todos viveram muita coisa aqui. Tem histórias semelhantes, inclusive? Lógico. Porque se você pega uma galera que tem 36, 38, cara, eles estão vivos aqui, eles passaram por muita coisa. Eles passaram por muita coisa aqui no morro. Então, todos têm uma história. E os moradores acompanharam a história de todo mundo. Conhece o fulano que fazia isso, o ciclano que fazia aquilo, o outro que era não sei o quê, outro... Todo mundo conhece. E hoje, quando olham pra gente, eles olham, caramba,
A Bibi, que dá entrevista, estava lá não sei aonde, que faz a novela, que tem a web novela. O fulano, que é produtor, é ator, fez o filme tal, apareceu. Então, as pessoas já se identificam com a gente com um olhar de reconhecimento. Inclusive, Bibi, eu perguntei, né, quando eu vinha pra cá, eu perguntei, poxa, você sabe onde é que mora a Bibi e tal? O cara falou assim, não, a Bibi mora ali, ó, a irmã dela mora aqui também. Falou assim com empolgação, sabe? Ou seja, realmente a Bibi é uma pessoa muito querida aqui na comunidade. De certa forma atraiu olhares também, né, Bibi? Sim, alguns mototáxis assim, não fala não. Se chegar lá embaixo e falar, eles ficam, que eles não sabem do que se trata, né? Eles ficam... Porque no morro todo mundo é meio escaldado com esse negócio de levar na casa dos outros. Mas assim, tu chegando aqui, todo mundo é aqui. Porque a gente grava aqui, a gente grava no morro, a gente anda com a câmera, com a camisa, aquela parafernália de produção. Então todo mundo já conhece. E conhece pelas produções que tanto eu quanto a produção já participou. E o legal disso é o quê? O Estado, ele chega, né? Ele tá aqui, tá o PP, tá a UPA ali, tem a biblioteca. Mas em alguns lugares ele não chega. Não vai chegar, por exemplo, num local inapropriado que possa estar rolando a boca, o tráfico. Ele não vai chegar ali tão à vontade quanto a gente. Então, se eu consigo chegar lá do lado da Boca de Fumo e gravar um filme, gravar uma web, fazer uma peça de teatro, fazer o que eu quiser ali do lado, o Estado deveria olhar como uma ferramenta preciosa, se é que a intenção do Estado é organizar alguma coisa, não digo organizar, mas melhorar, né, a qualidade de vida num determinado local. E nós estamos aqui. O menino que está sentado lá na Boca, ele está ali, mas ele está olhando. Às vezes é um que gosta de cantar, às vezes é um que gosta de dançar, às vezes é um que gosta de atuar. Porque você vê, eu passei por todo esse processo e eu já tinha essa veia. Só faltava, né, uma forcinha minha para poder ir para esse lado. E com eles não é diferente. Se eles me olham, olha o Babão, por exemplo, que é o Hudson, olha o Vitor e fala assim, poxa, cara, aquele menino ali, eu conheço ele já há 20 anos. Caraca, ele agora dá entrevista, ele aparece no filme. Pô, ele é que nem eu. Ele fala, pô, eu sou que nem ele é morador daqui, eu também sou, ele já passou por isso, por aquilo, eu tô aqui passando, então é sinal de que eu posso ser artista. Bibi, você acha que é preciso fortalecer essa política de inclusão? Por exemplo, tem muita gente que teve passagem pelo crime, que ali fica excluído, podemos dizer assim, não tem uma oportunidade para trabalhar, assinar uma CLT, por causa do preconceito. E até mesmo também acredito que precisa também de um incentivo no que diz respeito à arte. O incentivo não é só para quem já passou pelo crime que precisa, é todo mundo. Tem um monte de gente que não fez nada de errado, tá aí na luta aí, artista há 20 anos e nunca conseguiu um incentivo, um apoio. E é uma das coisas que atrapalha muito essa transformação, né? Porque existe um processo burocrático que na favela, querendo ou não, a gente é atrasado. A gente é atrasado, porque tu entra no edital, eles pedem... O edital é lei de incentivo, por exemplo, que é você receber uma parte do dinheiro do governo para produzir, para cultura, para música, para espetáculo. Sendo que quando você vê aquele edital, aí tem uns documentos que, assim, hoje o Rocinhood, a gente demorou, a gente está desde 2015. Hoje a gente tem uma estrutura, já conseguimos investir para transformar numa produtora legalizada, com documentação, com tudo. Hoje, mas olha quanto tempo, desde 2015, produzindo, fazendo vaquinha. Hoje a gente ainda faz vaquinha, porque ainda não alcançamos esse incentivo. Agora, com a Lei Paulo Gustavo, com as outras leis de incentivo que está saindo, está tendo um movimento aí de abertura, talvez por estar estruturado, burocraticamente falando, a gente consiga. Mas até agora, nesse exato momento aqui, que eu nem sei que horas são, se eu for gravar hoje, eu vou ter que fazer vaquinha com a produção para gravar. Não tem dinheiro de lugar nenhum. Mas essa é uma das barreiras. Por quê? Esse atraso burocrático nosso, porque eles pedem umas coisas que tu olha assim, eu acho que isso que deveria facilitar na produção de periferias, de favela. Facilitar, porque como é que vai pedir um papel de um documento que é aquela pessoa que produz a arte dela ali na calçada? Como é que ela vai ter
E tem a questão da colheita também. Tipo assim, o que você planta hoje, você não vai colher hoje. Não. Você vai colher amanhã. Talvez se tivesse sido plantado no passado, talvez vocês já estivessem colhendo isso hoje, né? Sim, mas a gente só está conseguindo hoje em dia ter um documento para entrar agora nessa lei de incentivo que abriu anteontem. São esses anos que nós tá aí na correria, legalizando aos poucos, porque é caro você legalizar uma empresa. É burocrático também. É burocrático, é caro, exige dinheiro. Aí eu pego o dinheiro, meu pagamento, né? Todo mundo recebe, todo mundo assalariado. Ou eu gravo, ou eu pago a documentação. A gente ficou muitos anos nisso. Pô, mas aí a gente tem que gravar, porque nós temos um longa-metragem lá no complexo, que é o Complexo Guerra dos 300, um longa-metragem de terror, que é o Vale dos Espíritos, a web novela, já fizemos peça de teatro aqui, projeto de peça, tudo com o nosso dinheiro. E não é muito, é tipo assim, vaquinha, 100, 150 de cada um, 70, 30, compra pão, compra guaraná natural, faz arroz, faz macarrão, é nesse pique. Anos e anos. Agora a gente tem documento para entrar. Agora a gente vai entrar pro game. Mas a maioria não tem. Então como é que vai querer incentivar a cultura só no discurso, na hora que sai o edital lá pede um montão de documento que ninguém tem? Entendeu? Então, e não é dizer assim, não, vamos colocar cotas, são 60 milhões e 15 vai para a favela. Tá, mas aí quando chega lá, é muita peneira para conseguir ter essa documentação. Então, mesmo quando chega na favela, ainda tem uma segunda peneira que, tipo, pô, só, por exemplo, o Rocinhood vai ter documentação, porque a gente está desde 2015 se ferrando, e alguns aqui tem estrutura para entrar no edital. Agora, o resto, ninguém arruma nada, não arruma nada. E tipo assim, parceria, legal. A gente já gravou muito com a ajuda de comércio local. Quem ajuda, gente, eu fico com vergonha. Não por mim, pela vida, pela sociedade. O cara que ajuda a gente a gravar, a gente ficou 2 anos gravando, quase 3 anos gravando o Vale dos Espíritos, porque a gente pegou pandemia, a Guerra do Morro, a gente teve que parar diversas vezes de gravar, porque a gente gravava no mato, que é um filme de terror. E quem ajudava, quem fornecia o café ou o lanche quando era noturna, era o dono da padaria. Você viu a ladeira que você subiu aqui, né? Sim. Lá, chegando lá em cima, naquele mato lá em cima. Quer dizer, o que um cara de uma padaria lá no Pico da Dioneia vai ganhar em dar pão pra gente, pão doce, guaraná e refrigerante? O que ele vai ganhar? Ah, vai divulgar. Ele divulgar o quê? Ele não vende pela internet, ele vai vender só pra quem mora ali em volta, é lá em cima. Ele ajudava. Aí, às vezes, tem gente que tá com milhões encalhados pra poder investir, e aí bota uma burocracia que a gente não consegue acessar. Aí dá vergonha de ver um homem pobre, porque ele tem uma padaria que ele é rico, com uma clientela limitada, dentro de um beco, dentro de um morro. Ele tem uma consciência social de incentivo, porque ele acha legal, ele incentiva, ele fala, pô, muito legal, vocês estão fazendo um filme. Aí vê aquele bando de crianças andando atrás da gente, que a gente bota a camisa nas crianças, bota o rádio, segura o rádio, porque gosta muito de rádio. Fala, ó, isso aqui é da produção, é para saber quem tá chegando, quando tá gravando, se comunicar. Eles ficam. Então eles gostam de ver isso, entendeu? Porque é difícil você ter tão tranquilamente esse tipo de ferramenta de acesso. De eu poder chegar perto de uma criança ali, aqui, acolá. A gente não tem muito, lógico que tudo devidamente conversado, eu não sou idiota, né? Eu não vou abrir uma câmera, primeiro que eu nem tenho interesse de filmar nada, segredo de ninguém aqui do morro, então, mas a gente avisa o PP, a polícia, a gente manda ofício, a gente faz tudo certinho, não tem gravação, não tem, né? Eu sempre falo isso pra todo mundo, gente. Não é porque todo mundo aqui ou é iniciante, ou é de comunidade, ou não tem DRT. Eu tenho atores que não sabem ler. E eu mando o roteiro pelo áudio. Para ter uma ideia. Pelo áudio. Para ele escutar e decorar e pronto. Então, assim, não é porque a gente está começando, não é porque a gente é da favela, não é porque a gente não tem dinheiro mesmo, não tem, que a gente vai fazer um negócio de qualquer maneira. A gente vai fazer o que é o profissional. Aqui não é uma diversão, não é um hobby. A cultura na favela não é terapia nem distração, é um trabalho. Gera muito dinheiro na sociedade. A cultura, ela gira milhões. E sem contar, né, Bibi, que mostra a realidade da favela, tem um lado cultural, e eu achei muito bacana essa questão da inclusão. Sim. Imagina como é que se sente uma pessoa
que não sabe ler, passar na rua e falar, pô, te vi no filme, cara, Sim. não sei o quê. Pô, enche o coração da pessoa de orgulho, né? Sim, sim. E ele participa ali e é animado, empolgado. A gente sempre tem que estar meio que ajudando. A esposa dele ajuda, filha, eu mando por áudio. Então, e isso tá, ele falou, não, vou começar a estudar. Olha só que legal. Vou começar a estudar, não, porque eu vou aprender a ler. Então, e o cara já com uma idade, pá, já passou por muita coisa aqui também. Tem uma história também daquelas. Então, é isso que move a gente. Não é simplesmente ganhar dinheiro. Se fosse ganhar dinheiro, eu podia me mudar aqui da Rocinha e eu não consigo ser tão superficial assim. Eu não consigo. Eu tenho meu Instagram lá com não sei quantos mil seguidores. Eu não consigo usar meu Instagram para ganhar dinheiro. Não consigo. Por quê? Porque tudo que você vai se envolver nessa parte de dinheiro, você fica preso, você fica robotizado, você fica pau-mandado, e eu sou muito livre, eu sou muito revoltada, eu não sirvo para ficar presa, para divulgar, para fazer isso, fazer aquilo, e a pessoa querer mandar na forma que eu falo, na forma que é meu Instagram, mudar. Por exemplo, pode chegar um apoio por Rocinhood, falar assim, mas olha só, essa cena, esse linguajar, esse cenário, não, isso aqui não... Eu falo, não precisa dar não, vai. Não dá. Não vai alterar, não vai mudar nada que a gente está fazendo. Você gosta de ser livre, né? Sim. E se a gente deixar, o sistema, ele engole a gente. Se a gente permitir, o sistema ele vai engolir, a gente vai fazer a gente do jeito que eles querem. Ao mandado que fala e faz o que é bom para eles, não é bom para a gente. A gente já falou do passado, do presente, e agora eu quero saber o seguinte: o que você espera do futuro? Quais são os projetos que você almeja, principalmente no que diz respeito à arte? Eu espero que a gente consiga acessar, né, uma lei de incentivo que é um direito nosso também, porque a gente paga imposto, e muito. Eu paguei muito imposto de 2 anos, 3 anos, pagar muita coisa. Então, é um direito nosso. É bom pra gente, é bom pra comunidade, é bom pra pista, é bom pra planeta, é bom pra todo mundo. Então, que a gente consiga ter acesso, porque tendo dinheiro a gente consegue gerar renda, porque isso gera renda. Um ator, quando passa o dia inteiro gravando e ele ganha uma diária, ele leva aquele dinheiro pra casa. Então, gerar uma renda e tornar isso profissional. Isso aqui é um trabalho. Quando eu acordo aqui moída e vou gravar 12 horas, eu tô trabalhando, eu não tô me divertindo, eu me diverto no baile. O papo tá super interessante, mas bateu aquela fome e viemos vivenciar uma experiência gastronômica única no Restaurante Reservado, o melhor restaurante da Rocinha, localizado na Via Ápia número 10. Ao chegar, nos sentimos em casa, afinal o ambiente é super acolhedor, a comida é excepcional e o atendimento é impecável. No cardápio encontramos uma grande variedade de opções para todos os gostos e optamos por essa picanha maravilhosa, o que tornou a experiência incrível e inesquecível. Restaurante Reservado, o seu lugar reservado na Rocinha. Ok, pessoal, depois desse almoço maravilhoso aqui no Reservado, estamos chegando ao final de mais um programa Diego Bini Entrevista. Desde já, agradecendo a você, Bibi. Então, eu quero agradecer também pelo espaço, para estar falando do meu trabalho, da minha correria enquanto profissional. É muito bom para a gente que atua na cultura de guerrilha, independente. Então, já de cara agradeço. E o que eu tenho para dizer é que, cara, a gente está aqui para somar para o bem. É uma escolha. Eu escolhi isso. Então, eu vou até o fim, independente de dificuldades, de barreiras. Não é porque eu já passei pelaquela fase que eu não supero mais dificuldades e mais barreiras. Todo dia eu estou superando. Então, que as pessoas possam ter um pouco de esperança, às vezes até no meio do olho do furacão, sempre tem ali um fio de esperança. No autógrafo do meu livro, todos, desde quando eu lancei, eu coloco: não há bem que dure para sempre, nem mal que nunca se acabe. Então, assim, você pode estar no bem bom que uma hora pode acabar, e você pode também estar todo lascado e também vai passar. Então, tudo passa, né?
É você escolher, não ficar esperando oportunidade de ninguém, não ficar esperando que alguém venha sentir pena ou te dar a mão e te ajudar. É você, como eu, como outras pessoas que têm que se levantar, independente da dificuldade, da barreira, se levantar e falar, vou fazer e vou. O negócio é não se abater por coisas que são da vida, assim, quase que criadas, né, pela sociedade para abater a gente. Tipo, não ter dinheiro, não ter uma bebida, não ter uma comida, não ter um carro, não ter uma moto, não ter uma viagem. Isso tudo é coisa criada para diferenciar todo mundo, né, as camadas, e para criar essa tristeza na gente de ter que querer ter. Então, é guerrilha. É guerrilha, é sobreviver e criar oportunidade. Como eu estou falando, eu escrevi um blog, eu escrevi um livro, eu faço o filme do livro, se precisar eu faço um documentário do filme, eu mesmo faço. Acabou. É isso. Da ficção à realidade, essa foi a Bibi Perigosa na vida real. Foca, hein, menino? Bate-papo fantástico. Gostaria de mais uma vez agradecer a você. Eu não sou Bibi. toda séria assim, não, tá? Eu sou zoeira, gente. É porque ninguém nunca me pega a minha parte zoeira, mas tudo bem. É isso aí. Então, mais uma vez, ó, obrigado, Bibi. Foi um prazer. Gente, eu conheci um ser humano fantástico hoje. Muitas vezes as pessoas podem julgar, né, Bibi? Eu acredito que você já deve ter tido alguns julgamentos e tudo pelo Até seu hoje. passado, mas a pessoa que me recebeu hoje aqui na comunidade da Rocinha é uma pessoa que tem um propósito de vida muito bonito. É uma pessoa que tem feito a diferença na comunidade e principalmente também na vida dela através da arte. Sim. Entendeu? Uma pessoa que a todo momento bem-humorada, com energia Eu muito sou legal, boa. é porque o pessoal me vê séria. Porque como eu tô falando de assuntos sérios, eu não tenho como brincar. Então, geralmente, nas entrevistas eu tenho que ficar séria, porque eu tô falando de coisa seríssima. Aí eu nunca chego na parte... Aí o pessoal me vê, fica com medo de falar comigo, assim. Fica com medo de chegar perto, de pedir pra tirar uma foto. Fala, gente, eu não sou um monstro, não. Eu sou legal, eu sou animada. Aí depois que chega perto, mas assim, geralmente por causa do como é assunto sério, eu tô sempre sério, mas isso é legal. Ok, então desde já, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi Diego Bino Entrevista para Lully FM e para Rio TV 21. Grande abraço! Você ouviu na Lully FM Diego Bino Entrevista.
Você ouviu na Lully FM Diego Bino Entrevista.